Olá, oi pessoal, tudo bom? Vou adicionar a professora Nayara agora. Vamos. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professora Estela. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Primeiro, eu quero agradecer, né, todo mundo que está participando aqui dentro da nossa live. Agradecer a professora Estela por ter aceitado esse convite. Hoje nós estaremos abordando sobre os mitos e as verdades do Covid-19, né? E a professora Estela, ela é uma especialista, uma estudiosa nessa área e, inclusive, ela já tem experiência com as pessoas que estão nos ajudando em relação às medidas de proteção, certo? Eu vou pedir para vocês que tiverem dúvidas, podem interagir conosco, podem utilizar o canto inferior da tela, enviando as dúvidas de vocês, ok? Bom, professora, inicialmente eu queria pedir que você fizesse uma apresentação, uma breve apresentação da sua formação acadêmica, né? E também eu falasse um pouquinho da sua área de pesquisa. Tá, joia. Bom, eu sou médica veterinária, né? Me graduei em medicina veterinária. Eu fiz mestrado em microbiologia e agora eu estou fazendo doutorado com biologia celular e estudo vírus respiratórios. Tá? Não sou uma especialista em Covid, mas a gente está ali no meio dos virologistas grandes, que são os orientadores, né? Então, a gente acaba sabendo um pouquinho mais do que está acontecendo. Certo, não, é isso mesmo, né? É fundamental os pesquisadores, né? Hoje, né? Apesar dessa tragédia, o mundo tem visto como é a importância dos pesquisadores para mediar, principalmente nessas questões de agentes novos, né? Como é o caso do Covid, que nós vamos discutir hoje, certo? Tá certo. Ok? Oi, Cá, só mandando uma mensagem ali, né? Que a Cá mandou um oizinho para mim. Professora, podemos começar? Podemos começar. Então tá certo. Professora, o que é o Covid? A gente fica na dúvida, né? O que seria o Covid? O Covid, na verdade, é a doença, tá? É uma doença infecciosa que é provocada por um vírus da família dos coronavírus, tá? Essa família de coronavírus, ela já é conhecida há bastante tempo por provocar infecção respiratória em humano, tá? Esse vírus que está provocando a pandemia, ele não era conhecido antes, tá? Ele foi descoberto agora com essa pandemia mesmo, tá? Por isso que é novo o vírus. Isso, aí 2019, certo? Que Isso. seria o ano. Ok. E em relação à origem, tem surgido bastante polêmica, né? Alguns dizem que esse vírus ele teve uma origem artificial de produção de laboratório, outros dizem que ele pode ter vindo por uma contaminação cruzada, provavelmente de um morcego, que seria a hipótese aí mais aceita de um mercado na cidade de Wuhan, certo? Qual que é a verdade, professora, em relação à origem desse vírus? Tá. A verdade é que ainda não se sabe exatamente qual que é a origem desse vírus, né? Como você disse, tem várias hipóteses, né? Uma delas realmente é como ele apareceu primeiro nos trabalhadores desse mercado lá de Wuhan, que provavelmente tenha sido algum salto mesmo entre espécies, de um animal para o homem. Tá? Existem algumas teorias, algumas hipóteses também, que dizem que
talvez esse vírus já estivesse circulando entre os humanos e que agora ele conseguiu ter alguma mutação, alguma coisa assim que fizesse com que ele ficasse mais patogênico, tá? Fizesse com que ele provocasse uma doença mais severa. Com relação a ele ter sido criado em laboratório, a maioria dos pesquisadores acha isso muito pouco provável, porque se ele realmente tivesse sido criado em laboratório, ele teria alguma assinatura, alguma semelhança muito grande com algum vírus já conhecido, e isso não tem, tá? Então, eles estão descartando, não dá para descartar 100%, mas eles não acreditam que... Provavelmente não, né? Exatamente. Só aproveitando esse gancho, professora, nós tivemos, em torno aí de 2012, alguns outros coronavírus, né, como a senhora já colocou aqui no início da transmissão, que esses coronas, eles tiveram inicialmente um ponto ali de contaminação na China. Por exemplo, o SARS, o próprio influenza, né, que na época tinha recebido esse nome de gripe suína. Será que pode ser alguma correlação com as normas até de vigilância sanitária do próprio local? Olha, já tem alguns trabalhos também mais antigos até, falando que esses mercados de animal, como se fossem feiras, né, eles realmente são uma bomba relógio, tá? O contato muito próximo com animais silvestres, sem uma regulamentação certinha, realmente pode facilitar esses saltos de espécie. Não que isso vai ser uma coisa comum, mas facilita, porque você está em contato muito próximo. Entendi. Aproveitando também a experiência da professora que é veterinária, né? Então, pessoal que está entrando agora, nós estamos aqui fazendo uma live com a professora Estela, que é responsável por ministrar o curso de auxiliar de PET, né, dentro da futura aula, certo? Professora, e tem algum risco de contágio desse vírus para os nossos animaizinhos domésticos? Quais seriam, assim, as medidas que a gente deveria tomar em relação aos nossos animaizinhos também? Por enquanto, não tem nenhum relato, não tem nenhuma evidência que sugere que eles possam ser infectados ou que eles possam transmitir esse vírus para a gente, tá? O que as organizações de saúde estão orientando para que a pessoa doente, ela realmente evite o contato com os animais domésticos da mesma forma como está sendo feito com humanos, mas porque não se sabe, né, o que pode acontecer. Eles, por enquanto, não tem relato, não tem nenhuma evidência. Uma evidência, né? Ou ficar doentes ou transmitir para a gente. Mas como o vírus é novo, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eles pedem só o cuidado de não ficar em contato muito próximo com esses animais. Ok, perfeito. E quais são os sintomas, professora, do vírus? Dessa patologia, né? Bom, tem algumas pessoas que elas não vão apresentar sintoma nenhum, tá? Mas isso não quer dizer que elas não possam estar transmitindo o vírus, mesmo que não estejam doentes, tá? Sentindo nada, apresentando sintoma. Para a maioria das pessoas, ela acaba sendo como se fosse uma gripe normal, tá? A pessoa começa a apresentar tosse, coriza, dor de cabeça, cansaço, pode apresentar dor no corpo, tá? Febre. Agora, que realmente está sendo associado ao Covid, mais ao Covid, assim, que está sendo mais... E algumas pessoas, elas têm apresentado, além desses sintomas todos, um resfriado, uma gripe comum,
a febre mais alta, perda de olfato e de paladar, uma dificuldade respiratória, pneumonia, tá? Um agravamento do sintoma da gripe muito rápido e muito forte. E a maioria delas está precisando ser hospitalizada. A maioria não, mas boa parte dela. Boa parte, né? Até então, eles tinham notificado que seria apenas as pessoas idosas, né? E nós estamos vendo, principalmente aqui no Brasil, que esse perfil ele tem se mostrado bem diferente, né? Nós tivemos aí pessoas jovens, e inclusive que vieram a óbito, né? Então, eu vi no domingo um caso que a pessoa era saudável, era atleta, e esses sintomas que foram muito bem colocados pela professora Estela, principalmente essa dificuldade respiratória, ele foi evoluído muito rápido. E hora que chegou a um ponto que, em questão de horas, essa pessoa já teve que ser entubada, né? Então, aí a gente tem que, principalmente, atenção com essas dificuldades respiratórias, né? Quais são os dias de incubação do vírus? Em torno de 10 dias, professor, é isso? De 7 a 10? De 7 a 10 dias, De 7 a 10 dias, né? Uma coisa, né, o pessoal acaba pegando muito em cima das mortes, né, pelo corona. Realmente, a população que que tem maior chance de morrer pela doença são os do grupo de risco, os idosos com alguma doença já, né, pré-existente, mas isso não quer dizer que sejam só eles. Tá? Isso, pessoal, não tem pontuado muito bem. Pessoas jovens estão sendo infectadas, estão precisando de hospitalização, tá? No entanto, elas têm uma chance melhor do que os idosos e doentes crônicos aí de responderem ao tratamento. Tá? Não morre tanto, não quer dizer que não adoeçam tanto. Exatamente, né? Que aí depois é a próxima pergunta até que eu vou entrar em questão, que seria o isolamento, né? Dizem os especialistas que esse isolamento, a grande medida dele seria nessa prevenção de todo mundo ficar doente ao mesmo tempo e não ter o respirador, o atendimento médico suficiente. É isso mesmo, professora? É isso mesmo. E, assim, se muita gente fica doente ao mesmo tempo, a gente sabe aqui que o SUS, os nossos hospitais, eles já são muito lotados. Eles já têm uma capacidade de atender a população que a gente sabe que não é tão rápida, que não é tão, né, apesar de ser doente, ela não é rápida. Tem fila, tem muita gente, tem espera. E o maior problema nisso seria, por exemplo, muita gente doente ao mesmo tempo, não vai ter respirador para todo mundo que precisar usar, não vai ter. A gente não tem teste rápido o suficiente para diagnosticar todo mundo, a gente não tem medicamento suficiente para todo mundo junto ao mesmo tempo, tá? Então, uma das grandes preocupações é que se a gente sobrecarregar o sistema de saúde com as pessoas doentes pelo Covid, vai chegar em um determinado momento que, por exemplo, a pessoa bate o carro, tem um acidente de carro e não consegue atendimento porque não tem mais pessoal para fazer atendimento. Ficou todo mundo preso no Covid e os outros doentes ou as outras emergências acabam não tendo espaço direito para serem tratados da forma que deveriam. Tá? E isso pode levar realmente pode levar ao colapso do sistema de saúde. Entendi, né?
Então é importante, professora, o pessoal ficar em casa? Muito importante. Se eu não transmitir para você, você não transmite para mais dois, que vão transmitir para mais dois. Cada um transmite para mais dois, e esses, né? E vai. Exatamente, né? Vai virando aquela montanha, né? Eu fiquei até assustada em relação a essas questões dos leitos que a professora Estela colocou. Eu assisti uma reportagem no domingo mostrando os Estados Unidos. Gente, realmente é um cenário de guerra, tá? Então, ver aquele navio de guerra enorme chegando em Nova York, a senhora conseguiu ver isso, professora? É assustador. É assustador, o navio e o pessoal construindo os hospitais de campanha dentro dos parques da cidade. Então, não é brincadeira, pessoal. O isolamento, hoje, do que a gente tem de medida de prevenção, enquanto não tiver aí uma vacina eficaz, eu acho que é o melhor, a melhor medida ainda é o isolamento, né, professora? Por conta que né? Então, a gente vê uma nação rica, preocupadíssima, que já não tem leito, tá? O pessoal trazendo navio de guerra para poder construir leitos de emergência e montando hospitais de campanha. E aí nós temos que aquelas medidas de higiene, você não vai conseguir manter num hospital de campanha, né, professora? Por mais que a gente tenha todos os cuidados. Bom, imagina que num estádio, como é o que a gente está fazendo aqui, a gente tem pia, tem banheiro, mas a gente não vai conseguir ter a mesma estrutura que um hospital de verdade tem. Por mais próximo que eles consigam chegar, não vai ser uma estrutura tão boa quanto um hospital de verdade, né? Entendi. Em relação à transmissão, professora, como que ocorre essa transmissão? Como que é assim tão fácil a gente se contagiar por conta com esse vírus, ele conseguir entrar no nosso corpo e fazer todos esses danos, né? Bom, a transmissão ocorre de pessoa para pessoa, tá? Como assim? Uma pessoa doente, enquanto a gente está falando, ou quando a gente espirra, quando a gente tosse, a gente elimina partículas, né, de saliva contendo esse vírus. Ou quando a gente tosse o nariz, qualquer coisa. Assim, a gente fica com secreção, ou nas mãos, ou que contém essas partículas virais, tá? Quando outra pessoa acaba tendo essas partículas virais, essas gotículas, acabam se depositando por toda a superfície de onde o doente está próximo, tá? Então, quando outra pessoa chega e acaba tocando onde essas gotículas, onde esses vírus caíram, tá, nas superfícies, e depois acaba levando a mão no rosto, coçando o olho, aí acaba sendo contaminada. Muitas vezes pode ser por caneta, por dinheiro, por carteira que você mexe muito a hora que você está na rua, chave, maçaneta, tá? Qualquer coisa que você encostar, que um doente, antes de você, não precisa nem ser doente, pode ser daqueles assintomáticos que estão transmitindo o vírus, tá? Sim. Você acaba contaminando, né? A hora que você leva a mão no teu rosto. Que é um hábito usual de qualquer pessoa, né? Um hábito gigantesco nosso. Não tem como tirar o cabelo do rosto, arrumar óculos, né? Tudo isso é bem... A gente... Exatamente. Enquanto aos profissionais da saúde, inicialmente, professora, quais seriam ali as medidas de prevenção para pessoas evitar a contaminação? É necessário usar os EPIs, o profissional da saúde usar uma máscara, utilizar uma luva? Quais seriam as medidas ali indicadas? Tá. Os profissionais da saúde, eles precisam mesmo ter o cuidado de usar máscara,
tá? Essa máscara deve ser trocada algumas vezes ao longo do dia, porque essa máscara ela pode ser contaminada também. Luva para proteção, às vezes, não é nem não só do profissional de saúde, tá? Quando quem trabalha muito de luva, já é meio que condicionado a não levar a luva no rosto, tá? Acaba sendo uma proteção, porque você está de luva, você não leva a mão no rosto. Mas é uma proteção para os outros doentes, para os outros pacientes que às vezes não nem com corona, mas que conforme o profissional troca a luva, ele já diminuiu muito a possibilidade de carregar essa infecção para outras pessoas ou para outros lugares, né, e mesmo se infectar. Mas os EPIs são extremamente importantes. Bastante. Okay. Eu, dentro da minha rotina de trabalho, professora, eu costumo lavar muito a minha luva. Às vezes a gente não pode trocar, né? Por conta que a gente tem um limite de uso, e mesmo trabalhando com cultura de célula, lavando a minha luva, lavo com sabão mesmo, como se eu estivesse lavando a minha mão, eu lavo a minha luva. Depois eu entro com álcool e eu nunca tive problemas de contaminação, mesmo trabalhando com as células, trabalhando desse jeito. A gente sabe que vai chegar horas que nós teremos que ter, vai faltar EPIs. O profissional ele pode estar fazendo esse tipo de procedimento. Depois que finalizar o atendimento de cada paciente, ele fazer a lavagem dessa luva como se estivesse fazendo a lavagem da mão e passar um álcool gel para garantir? Olha, não procedimentos invasivos, né? Só assim fazer uma abordagem de atender essa pessoa. Então, porque às vezes a gente, equivocadamente, as pessoas acham que porque eu estou com a luva, minha luva também não está contaminada. Então, se eu atendi aqui um paciente, esse paciente, ele conversou, conforme a senhora falou, essas gotículas, elas estiveram ali naquele ambiente, aquele paciente às vezes tossiu, eu tive talvez que ter um contato direto, essa minha luva, ela está contaminada. Ela passa a ter um caminho de contaminação. Então, qual que seria a primeira medida? Eu descartar essa luva e partir para outra. Exatamente. Né? Trocou o paciente, você troca a luva. O ideal é isso. A gente sabe que, assim, muitos profissionais, ou por não poderem, não terem disponível, assim... A primeira medida é descartar. É descartar, sem dúvida nenhuma. Não é o ideal, mas é menos pior. Tá? Se esse profissional realmente lavar a luva, passar álcool, higienizar muito bem. O problema nisso é que, assim, apesar de trocar seu ideal, não podendo, você não consegue ter certeza absoluta de que você não tem nenhum furo, nenhum rasgo na luva que você não consiga ter. Tá? Sim, o furo a gente tratou, exatamente. Até é importante lavar as mãos antes, né, professora? Lavar as mãos antes de colocar, né? Porque tem isso também, a pessoa não lava a mão e veste a luva. Não protege um pouco menos. E se a luva, por acaso, rasgar, qualquer coisa assim, mesmo que seja aqueles micro furinhos que a gente não vê, então, muito com luva, dependendo da substância que está mexendo, pode ver que mesmo de luva, às vezes você suja a mão. Sim. Alguma coisa que corre, coisa assim, iodo, muitas vezes, você não vê a luva furada ou rasgada, mas você vê que passou para tua mão. Tá? Então, esse seria o maior problema de reutilizar a luva descartável. Tá? Isso. Então,
doente é descartar a luva, trocou o paciente, trocou de... Não interessa que estão os dois, um do lado do outro ali na enfermaria. Trocou o paciente, troca a luva. Uhum, exatamente, né? E a gente já tem que as principais causas aí de infecção hospitalar é por conta desse contato cruzado, né? Uhum. E o pessoal não troca a luva, fica com aquela luva, passa lá de 4 a 5 pacientes, né? Então tem que trocar. Procedimento, trocou. Qualquer procedimento que faça tem que trocar, né? Tem que trocar. Então, até tem alguns alunos da radiologia também que tem que ter um contato ali direto com o paciente. É luva, tá, pessoal? Luva, trocou de paciente, jogou luva fora. E lavar as mãos, se não tiver uma pia, que pelo menos vocês passem um álcool antes de colocar, certo? Só também com relação ao álcool, não adianta só passar o álcool na mão, esfregar bastante e secar ele muito rápido, tá? É passar o álcool na mão, deixar molhadinho e deixar secar sozinho. Espero... Exatamente. Pega aquele papel sujo e seca a mão, né? Jamais, né? Jamais. São medidas simples, né, gente? São medidas simples e que devem ser respeitadas, porque é tanto a preservação da sua vida, porque o profissional da saúde vai ser a pessoa que vai ter maior contágio com as pessoas contaminadas, e também em relação à vida dos pacientes e dos seus entes, né? Porque o momento que você retorna para sua casa, você também se torna um vetor de contaminação, né? Então, o ideal, a primeira coisa é deixar o sapato fora da casa e partir para dentro de um banheiro, tomar um banho, deixar aquela roupa para lavar, certo? Certo. Eu aqui em casa tenho uma mãe que já faz parte do grupo de idosos, né? Apesar de ser saudável, falar isso, ela vai me bater aqui, mas... Apesar disso, eu tenho uma preocupação muito grande, como eu estou indo ao laboratório e voltando, eu tenho medo de trazer para ela, tá? Minha mãe brinca comigo que eu estou parecendo neurótica, porque eu lá fora com um dedo de água, com água sanitária ou detergente, que eu chego, tiro o sapato, coloco lá dentro. Tiro a roupa na lavanderia, já enfio dentro de um balde de sabão e deixo lá. Amanhã, entro, vou tomar meu banho, depois eu vou conversar com a minha mãe, deixar ela chegar mais ou menos perto de mim. Mais ou menos, né? Tá certo. Mas essas medidas a gente tem que tomar, assim, essas medidas de proteção, né? Porque é inevitável. A gente tem que... A maioria da população estará contaminada com o coronavírus, então o que nós temos feito é tentar amenizar os danos, não só danos econômicos, que todas as economias estão tendo, tá, pessoal? Então não é só o Brasil, não fiquem assustados em relação a isso, mas principalmente a preservação das vidas, né? Então nós estamos fazendo essas medidas, principalmente do isolamento, para evitar que tenha um número muito grande de óbitos ao mesmo tempo, certo? A gente tem observado, principalmente na Europa, na Espanha, na Itália, essa semana só foram 800 mortos por dia. É muita gente. É muita gente. Né? Não tem espaço físico nos necrotérios, né? Necrotérios para enterrar todo mundo ou para cremar todo mundo. Né? Estão sendo empilhados corpos em câmara frias aí, improvisadas, porque eles não têm o que fazer com o corpo agora. Exatamente. E é uma imagem muito triste, né? Muito triste, assim, o sofrimento que eles têm passado, certo? Professora, em relação ao diagnóstico, o que a senhora tem a nos dizer em relação ao diagnóstico da doença? Com relação ao diagnóstico, assim, tem vários laboratórios tentando padronizar testes que sejam mais rápidos, tá?
Tem alguns comerciais já saindo. O problema é que a quantidade que precisa ainda não é suficiente para... A quantidade que eles conseguem fazer agora não vai chegar nem perto de ser suficiente para o que o mundo precisa agora. Tá? Por enquanto, o teste que está sendo mais utilizado é o PCR, né, que é a pesquisa do genoma, né, do vírus, a pesquisa do material genético do vírus na secreção respiratória. Mas já tem alguns testes que estão sendo disponibilizados, mas isso ainda vai demorar muito para conseguir dar conta da demanda que a gente tem. Então, por enquanto, é o PCR. É um exame parado, não tem o que fazer com isso agora. Entendi. E a PCR, ela é coletado um exame sanguíneo normal, um hemograma, ou é coletado alguma parte específica de secreção? Eu, com toda sinceridade, não sei se o sangue é coletado, se pelo sangue é feito PCR. Eu sei que o que está sendo mais usado são secreções mesmo, nasal, de orofaringe, né? Entendi. E tem um número maior, né? Isso. Tá. Exatamente. Eu também tenho um teste rápido, né, que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, que é a pesquisa dos anticorpos, né? Então, esse teste seria viabilizado essa coleta de uma amostra sanguínea do dedo, como seria para taxas de glicemia, né? Porém, o importante, pessoal, é ficar atento que como a inflamação deve durar em torno de 7 dias, né, professora? Depois desse período não consegue ser diagnosticado por esse teste rápido, né? E ainda a gente tem essas falhas que ele pode não dar um falso negativo, porque talvez a resposta inflamatória não seja insuficiente, principalmente nos primeiros dias, para poder ter uma reação positiva do teste. Então aqui o específico mesmo é o PCR, né, professora? Isso, PCR. Essa daí não tem... Se tiver genoma do vírus ali, ele vai achar. Exatamente, né? É só cuidado, precisão na pipetagem, né, professora? Na hora de fazer a pipetagem de reagente, né? Eu trabalhei uma época com a dengue na virologia com o professor Benedito, então era assim, a nossa dificuldade era mesmo não errar na pipetagem, porque é muito pouco a quantidade dos reagentes, né, na hora de fazer o preparo das amostras, né? Professor, em relação... perdão, pode ir? Não pode errar tanto pela quantidade de amostra, que normalmente também não é muita. Né? Exatamente. Nem o reagente, e demoram para chegar, né? Sim. E aí fica um ressalvo, pessoal, que é importante que sejam esses detalhes técnicos que a gente comentou, só para fazer uma ressalva que tem que ser pessoas capacitadas, treinadas para poder fazer esses testes, tá? Porque é uma doença muito grave e ali um falso negativo, a gente pode ter um número maior de pessoas contaminadas, tá? Então, tem que ser realmente laboratórios credenciados, que estão de acordo com as normas da Anvisa, que tem um pessoal treinado, capacitado para poder fazer esse tipo de procedimento, ok? Por isso que a gente tem essa demora para poder liberar os resultados, né, professora? Não é um exame tão simples que a gente possa identificar ali uma alteração, por exemplo, da dengue, uma alteração no exame, no hemograma simples, né? O exame é um pouquinho mais demorado. Em várias etapas. Isso, né? Então, é uma limitação que o mundo todo aí está tentando contornar. Professor, em relação ao tratamento, a senhora poderia dizer alguma coisa para nós? Olha, com relação ao tratamento, eu com toda sinceridade não tenho muita
informação, não sei o que todo mundo já sabe aí, né? Que a hidroxicloroquina, ela ajuda bastante, junto com algum outro... Azitromicina, né? Azitromicina. Isso. Que eles conseguem reduzir a carga viral e, com isso, acredito que minimizar, né, o sintoma, dar uma melhorada no estado geral do paciente. Mas, como é um vírus, né, a maioria das doenças virais, o tratamento é suporte do sintoma só, né? Não tem são poucos os vírus, eu acredito que HIV tem um tratamento efetivo, né? Medicamento específico, né? Então, a gente vai tentando controlar sintoma para dar um pouco de conforto para o paciente e evitar que nesse período que ele está com o sistema imunológico bastante enfraquecido, e alguma outra doença oportunista, né, consiga se proliferar, né, consiga... Sim, né? Bem colocado pela professora Estela, né? Então, nós temos aí que a hidroxicloroquina, ela está apresentando uns efeitos muito bons no controle da proliferação viral. E essa segunda colocação que a professora colocou em relação das infecções oportunistas, então seria essa justificativa para o monitoramento com a azitromicina, tá? Então, a azitromicina é um antibiótico, ele entra por conta que esse vírus, ele tem uma preferência pelas células pulmonares e na região dos alvéolos, né? Então, os alvéolos são como se fossem caixinhas de uvas que ele enche de ar quando ele está funcionando perfeitamente. Esse vírus, ele entra dentro dos alvéolos, essa preferência, e ele começa a destruir essas células. E essas células que deveriam fazer esse transporte do ar, eles começam a acumular líquido. E aí é onde a gente tem a proliferação de bactérias, tá? Essas bactérias estão no nosso ambiente normalmente, elas não fariam problema nenhum para nós quando nós estamos com o sistema funcionando perfeitamente. Porém, como tem ali uma disfunção do órgão, elas começam a acumular e aí quando a gente tem a evolução do quadro da pneumonia, tá? Então, por isso que tem utilizado esse tratamento nos hospitais. Fiquem aqui a dica, não é para ninguém sair correndo comprando hidroxicloroquina dentro das farmácias e nem azitromicina, porque nós temos que os antibióticos, eles desenvolvem resistência. Quando você precisar, o medicamento não vai funcionar, tá? Então, esses medicamentos só são utilizados em caso de emergência. O paciente está no respirador, não tenho mais o que fazer pelo aquele paciente, eu vou entrar com a medicação. Então, os pesquisadores franceses, os médicos franceses têm mostrado que os pacientes respondem bem, em torno de 6 dias, utilizando esse medicamento. Mas essa medicação deve ser feita dentro do hospital, por prescrição médica, por conta que também a hidroxicloroquina, um dos efeitos colaterais são a arritmia cardíaca, né? Então, por isso que deve ser controlada a dose dentro do hospital, certo? Algum outro tratamento, professora, a senhora o pessoal tem comentado em relação? Não, agora não me lembro de mais nada. O que eu lembro, assim, é que não é ideal tomar o ibuprofeno, né, sempre lembrar. E teve também bastante discussão mais para o início com relação a paciente que toma losartana. Né? Verdade. São os betas-bloqueadores, né? Então, vou só aproveitar esse ganchinho da professora para poder explicar um pouquinho para vocês. O ibuprofeno e a losartana, que são os beta-bloqueadores, eles têm ali eles podem trazer uma alteração principalmente no sistema de controle da pressão arterial. Então, lembra que esse paciente, ele já pode evoluir para uma dificuldade respiratória.
E o coração, ele trabalha ali juntinho com os pulmões, né? Um depende do outro. Se eu tenho um descompasso do coração nesse momento, que o paciente mais vai precisar, então o que vai acontecer com o pulmão dele? Vai agravar cada vez mais a evolução da patologia, tá? Então, aí nós temos que a OMS não mostrou evidência em relação ao ibuprofeno, mas aqui no Brasil, a orientação é que o paciente utilize o mesmo medicamento para o caso de dengue, tá? Então, se o paciente tem febre, ele vai tomar paracetamol, que é o princípio ativo, e a dipirona, tá? Então, são esses dois medicamentos para o controle da febre. Cortisoides também, que são os medicamentos muito utilizados para quem tem problemas respiratórios, esses medicamentos só devem ser utilizados com orientação médica, tá? Então, eu tenho, por exemplo, pacientes graves de asma, de bronquite, que talvez eles não vão poder suspender esse medicamento, mas tem que ser feito com orientação médica. Os medicamentos para a pressão, a gente, para o controle da pressão arterial, eles não são suspensos sem a orientação dos médicos. Então, essas são as orientações do Ministério da Saúde, ok? Aqui, grupo de risco, hipertensos, diabéticos, que já tem uma evidência que da maioria dos óbitos, inclusive aqui no Brasil, eles tinham essas comorbidades, tá? Hipertensão e diabetes. E aí nós temos também os doentes crônicos, tá? Então, eu tenho paciente transplantado, eu tenho paciente que possa estar fazendo um tratamento quimioterápico, porque são doenças que comprometem o sistema imunológico, ok? Então, deve estar sempre atento em relação a esse grupo de pacientes. Se vocês tiverem um contato com essas pessoas, é isolamento. Se tiver algum paciente em casa, algum familiar, é isolamento, tá? Esse paciente dentro do atendimento médico, ele deve ter prioridade. E nós temos, por exemplo, para a farmácia, paciente que faz o uso de medicamentos da farmácia popular, a partir do dia 23, que foi na segunda-feira, o governo, o Ministério da Saúde, liberou a entrega de até 90 dias do medicamento, que era de 30 dias, estendeu para 90. E se esse paciente está dentro do grupo de risco, é idoso, também foi liberado uma procuração que vocês podem retirar na farmácia pelo um representante legal, que não precisa ser registrada no cartório nesse momento de coronavírus, de pandemia, ok? Certo? Professora, muito obrigada pela participação. Gostaria de fazer mais alguma observação? Acho que a gente já conseguiu tudo. A não ser que alguém tenha alguma pergunta para fazer, alguma... Sim. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, vocês têm alguma dúvida, aproveitar aqui a presença da professora Estela, a disponibilidade dela, né? Já nos ajudou muito, trouxe muitas informações novas, até que eu desconhecia, certo? E então vamos aproveitar essa oportunidade, vou aguardar uns minutinhos. Se vocês não tiverem dúvidas, nós estaremos encerrando a nossa live por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Para os alunos do curso de farmácia, da futura aula, eu vou até enviar, professora, para a senhora seu contato, essa procuração, que é um modelinho que pode encontrar dentro do site do Ministério da Saúde, tá? Então é só escrever lá no Ministério da Saúde, Covid Farmácia Popular, que tem esse modelo de procuração, ok? Em relação às fake news, professora, a senhora teria alguma sugestão, alguma indicação de canais que a gente possa ter informações confiáveis? Claro. Fake news atrapalha bastante, né? Atrapalha muito. Então, sempre que a pessoa quiser procurar alguma informação para ter certeza de que a informação realmente é verdadeira, o que a gente aconselha é que procure essas informações nos canais do Ministério da Saúde, do HC mesmo,
do HC aqui de Ribeirão Preto. Se vocês entrarem nos sites, eles têm uma página bem legal aí, que esclarece bastante coisa. Mas sempre procura a página de lugares oficiais de saúde, não rede social, que rede social tem disseminado aí muita coisa que não é verdade. Exatamente, né? Então a gente que acaba prejudicando, né? Isso. Só para fazer aqui uma colocação final, né? Então, pessoal, vamos nos manter firmes aí até o final dessa semana, pelo menos até aí meados de abril, dentro do isolamento, né? Então, as pessoas são pessoas que são indispensáveis dentro da nossa rotina, que tem aqueles trabalhos que nós chamamos essenciais, né? Então, essas pessoas tomarem cuidado quando tiver que sair para poder exercer aí a sua função no seu dia e principalmente quando retornar para casa com os processos de higienização, tá? Um último recadinho que eu gostaria de deixar, então nós temos que há 2 anos que nós brasileiros temos passado por crise econômica e nós temos superado isso, né? Agora, neste momento da pandemia, a gente precisa se unir em relação ao isolamento, sim, tá? Ontem a Science, ela divulgou um dado em relação ao isolamento que nós tivemos na cidade epicentro, na China, e que a partir do isolamento foram estimados pelo menos a redução de 700 mil contaminados. Então, 700 mil pessoas que deixaram de necessitar dos recursos da saúde, tá? Então, aí nós temos que o Brasil está caminhando bem e vamos nos manter juntos nessa luta, né? Então, em torno aí de 2 semanas a gente tem que já deve estar tudo normalizado, em 15 dias em relação à pandemia, se o pessoal conseguir respeitar o isolamento, ok? Professora, gostaria de fazer alguma colocação antes da gente finalizar? A última coisinha, assim, é só... A gente, às vezes, acaba olhando tanto, né, os países desenvolvidos e a gente não pode negar agora, nesse momento, e apesar de não ser unânime a decisão, o Brasil agiu muito rápido, tá? O que eles conseguiram já montar de hospital de campanha, o que eles já conseguiram mobilizar, fazer a quarentena, foi muito rápido, e isso realmente, com certeza, deixou a gente, assim, em situação muito melhor do que boa parte dos países que esperaram mais para né? Então, nossa saúde aí, dessa vez, está de parabéns. Exatamente, né? Parabéns para todos aí, né? Professora, muito obrigada. Foi muito interessante essa live mesmo, certo? E desculpe aqui com as complicações, gente. Nós estamos virando internautas, né? Estamos deixando a nossa roupinha de cientista lá no laboratório e agora partir aqui para a internet, porque tudo tem um lado bom em todas as tragédias, complicações na vida, não é verdade? Então eu agradeço, professora, pela paciência, né? A professora Estela foi toda amável, que nós atrasamos pelo menos meia hora o início da transmissão e mesmo assim ela teve toda a paciência, né? Professora, muito obrigada mesmo. Ok? Eu vou encerrar aqui a minha transmissão. Na sua, prof, a hora que encerrar, salve no Store, ok? Tá joia. Ok? Obrigada, pessoal. Agradeço a todos pela participação, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.